Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá para a resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo. Aqui a gente tem um padrão da prova do Enem de trazer por vezes dois textos e estabelecer ali uma relação entre eles e cobrar algum elemento que seja comum ou, por exemplo, destoante em relação às duas obras. Aqui a gente vai trabalhar com uma imagem, com um quadro. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o quadro, sobre as perspectivas dele, porque a gente vai precisar analisar a que movimento ele pertence. E o comando da questão vai dar essa dica pra gente. O texto 2, extremamente pontual, extremamente preciso, que vai servir como um elemento descritivo. Texto 2. Essa impressionante obra apresenta o sacerdote Leoconte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia, que escondia um grupo de soldados gregos. Enviadas pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando Laoconte e seus dois filhos como forma de punição. Então a gente percebe que um texto de fato é a representação desta cena. A gente encontra aqui, portanto, as serpentes atacando os homens ali presentes e eles sendo punidos, portanto, pelos deuses através desses ataques. O texto 2, basicamente, é uma legenda do texto 1, explica pra gente que cena é aquela, pertencente, portanto, à mitologia, e o comando da questão é que vai nos orientar exatamente para o que fazer. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela... Então aqui, obra maneirista está cobrando de nós um conhecimento de arte, do movimento maneirista. E aí a gente precisa de um conjunto de características para poder, então, distinguir se ela é uma obra do movimento e o que ela tem para caracterizá-la de tal maneira. Então vamos lá entender um pouquinho dessa obra do século XVII e do movimento daquele contexto histórico. A gente precisa contextualizar um pouco o movimento renascentista, que vai trabalhar então com uma releitura, uma ressignificação de alguns elementos da cultura clássica. Quando a gente fala cultura clássica, a gente está voltando lá na Grécia Antiga e em todos aqueles padrões que a gente identificava. Dentre eles, referências à mitologia. Dentre eles, o corpo estético. Dentre eles, essa valorização do corpo e o diálogo com os deuses. O movimento renascentista, portanto, vai dar novos significados a esse tipo de contexto, trabalhando com algumas características, tá? Dentre elas, então, um jogo de luzes, luz e sombra, algumas perspectivas para centralizar uma determinada imagem e trabalhar com a noção de profundidade, ou seja, tem alguns elementos ali que vão dar novos sentidos e novos significados a essas obras. Uma obra maneirista, por sua vez, que é a que a gente vai analisar aqui, tem características semelhantes, porém algumas muito particulares. Enquanto existe também uma releitura dos corpos, a gente percebe aqui que existe uma certa valorização da musculatura, daqueles elementos que são tão tradicionais na antiguidade clássica. A gente percebe aqui também pelo padrão das barbas, do cabelo. Então, a gente consegue identificar alguns elementos clássicos aqui. A gente consegue também identificar ao fundo a perspectiva. Entretanto, nota como que a gente tem corpos alongados, distorcidos, um tanto quanto fora de perspectiva. A gente também trabalha com certa estranheza na configuração desses elementos, uma certa desproporcionalidade. Aqui entra, então, um traço fundamental da obra maneirista, que é trabalhar com esses corpos distorcidos, alongados. Alguns até consideram ali uma oposição entre o Renascimento, que trabalha com uma beleza, e a obra maneirista, portanto, que vai trabalhar com algo que gera estranhamento, algo mais feio. Eles vão se divergir nesse aspecto.
Quando a gente analisa a obra, então, é possível identificar essas distorções, a falta de proporção, a ideia de uma imagem esticada, talvez. Tudo isso colabora, então, para a gente identificar e caracterizar como uma obra maneirista. Indo para as alternativas, então, a gente vai tentar analisar o que nós vimos na obra dentro de cada alternativa para poder validar uma delas. Produzida, então, no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se por qual fator? Representação da nudez masculina. É isso que vai distinguir, diferenciar uma obra maneirista? Não. Tanto lá na obra greco-romana, né, na Antiguidade Clássica, como no Renascimento, a nudez masculina sempre foi temática, sempre foi representada. Isso em diversas obras de diversas maneiras diferentes. Não é algo exclusivo de uma obra maneirista. Distorção ao representar a figura humana? Exatamente o que a gente analisou. As obras distorcidas, desproporcionais, trazendo uma abordagem que não é tão equilibrada, bem característico da obra. Evocação de um fato da cultura clássica grega. Tem isso? Tem isso. E aí a gente vai para aquele ponto do se tem, por que que não está certo? Porque outros movimentos também fazem esse tipo de retomada. A gente contextualizou que o próprio Renascimento traz uma releitura do período clássico. Então dizer que é uma evocação, um chamado de um fato da cultura clássica grega, como um mito, né, do Laocoonte, aparece também lá no Renascimento. Então não é exclusivo do maneirismo. Presença do tema da morte como punição da família. Outro tema muito frequente lá na Antiguidade Clássica. A gente tem algumas tragédias clássicas que são muito famosas por isso, como o Édipo Rei, como Medeia, todas elas trazendo a questão da morte, a ideia da morte como punição. Então não é algo novo, não é algo característico fundamentado aqui apenas no maneirismo. Utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. O Renascimento também faz isso, né? O Renascimento também trabalha com essa característica aqui. Então, não é algo também exclusivo, não é algo limitado. O que deixa para nós, portanto, como única alternativa que destoa das demais, todas as outras vão trabalhar elementos que são repetitivos, tanto lá no período clássico como também no Renascimento, e a única que vai ser específica para o movimento maneirista é a alternativa B. Tudo certo? Valeu, até mais!